te mostrar retrata um dos maiores acontecimentos na história, no século XIX, que foi o movimento operário. Aqui é a acadêmica Miriam, do curso de História, e vamos estar falando um pouco sobre esse movimento. Com a aceleração da industrialização, a crescente concentração de capital e a formação de grandes monopólios, no século XIX, diversos países europeus como a Inglaterra, a França e a Alemanha se destacaram com o fortalecimento de suas economias. A industrialização trouxe consigo a urbanização. As cidades não cheiravam mais a cavalos, decorrente da grande quantidade de charretes que circulavam nas cidades, mas sim a fumaça e óleo, com a introdução dos automóveis no final do século XIX. Assim, uma rápida e desorganizada urbanização se acentuou na Europa. A partir da ascensão do sistema capitalista, industrialização, formação de mercados, bancos, comércios, ocorreu a ascensão de uma nova classe social. Os operários, isto é, os trabalhadores das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as relações sociais entre donos das fábricas, exploradores, e trabalhadores das fábricas, exploradores que permearam o dia a dia das indústrias. Vamos estar falando primeiramente sobre o ludismo. Ludismo, sendo considerada uma das primeiras revoltas dos operários, o ludismo foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. O movimento ia contra os avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial, que ocasionaram na substituição do trabalho humano por máquinas. Os ludistas, ou os quebradores de máquinas, como eram conhecidos na época, como ficaram conhecidos eram os operários que participaram de protestos e revoltas radicais. O movimento ficou marcado pela invasão de diversas fábricas e pela destruição de máquinas e equipamentos, considerados o motivo do desempregado e das péssimas condições de trabalho naquela época. O movimento ludista perde sua força com a organização dos primeiros sindicatos na Inglaterra, as chamadas Trade Unions. Já falamos do ludismo, que foi um dos movimentos criados na época. Agora vamos estar falando do cartismo, que é outro movimento também criado na época. Construído pela Associação dos Operários e derivado das mudanças traduzidas pela primeira Revolução Industrial, o movimento cartista reivindicava direitos políticos dos operários como o sufrágio universal, direito ao voto, voto secreto e melhoria nas condições e jornadas de trabalho. O cartismo ocorreu entre as décadas de 30 e 40 do século XIX e ficou conhecido por este nome devido a uma carta escrita pelo operário William Lovett. William Lovett foi um ativista britânico e líder do movimento político cartista. Ele foi um dos principais radicais artesãos londrinos de sua geração. Em maio de 1838, a chamada Carta do Povo registrava todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas nas políticas trabalhistas e, apesar de ter apoio de uma grande massa, teve todas as petições rejeitadas pelo parlamento inglês. A influência do cartismo sobre o movimento operário internacional foi muito grande. Após o fim do movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas e implementadas no intuito de combater a exploração da força de trabalho e mediar as relações entre os operários e a burguesia industrial.
Vamos também estar falando sobre os sindicatos que nessa época foi criado. O Trades Union, sindicatos, foram as primeiras associações formadas por operários cuja meta era se contrapor ao poder burguês e que mais tarde formaram os sindicatos. Os movimentos sindicalistas eram sistemas de organização que defendiam direitos trabalhistas e tinham foco na resistência à exploração capitalista. Em 1824, o parlamento inglês aprovou a primeira lei que permitiu a organização sindical dos trabalhadores. Com a nova lei, houve uma exploração de greves e associações operárias em toda a Inglaterra, concentradas principalmente na indústria têxtil e na atividade siderúrgica. A partir desse momento, começaram a surgir organizações de federações que unificavam várias categorias de trabalhadores. Em 1830, foi fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses, chegando a ter cerca de 100 mil membros. Hobsbawm também fala sobre o movimento operário. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no século XIX. A resposta foi a consequência de classes e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe específica, a classe operária diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. O movimento operário deu-se como resposta da massa popular em relação à Revolução Industrial inglesa, que gerou uma grande crise de desempregos. O povo viu-se prejudicado pelos novos meios de produção e começaram a mostrar sua insatisfação através de manifestações. O movimento operário, em sentido amplo, abrange o conjunto dos feitos políticos e organizacionais relacionados ao mundo do trabalho e à vida política, social e econômica dos trabalhadores. Revoltados, grupos de artesãos atacavam as fábricas, quebrando as máquinas. Os operários pediam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e do trabalho feminino à noite. Esse movimento se espalha por outras fábricas do bairro, procedendo da adesão de mais operários. As causas do movimento operário foram advindas das condições precárias do trabalho durante a Revolução Industrial. Do mesmo modo que houve o surgimento da ideologia marxista e socialista que defendia essas classes. A primeira luta de caráter político empreendida pelos operários ingleses foi a conquista do direito de voto. Karl Marx também foi um que aderiu ao movimento operário. Ele também lutou por esta causa. Toda a vida de Marx, portanto, esteve orientada para a organização da classe operária como cerne da luta contra o modo de produção capitalista. É tendo em vista esse objetivo que sua obra foi escrita e suas metas imediatas realizadas ou derrotadas. Não sem razão, frustradas com a recepção inicial de Um Capital. Sua esposa e colaboradora militante Jenny Marx escreveu: se os operários tivessem noção do sacrifício que foi necessário para contemplar esta obra, escrita apenas para eles, e em seu interesse, eles talvez mostrassem um pouco mais de atenção. Anos depois, o próprio Marx declarava que a acolhida que o capital rapidamente obteve em amplos círculos da classe trabalhadora alemã é a melhor recompensa de meu trabalho, assim diz Marx. Vamos destacar aqui um pouco do que ele também falava, né, a respeito dos trabalhadores. Em destaque tem várias palavras que ele, Marx, disse.
O trabalhador se aliena pelo objetivo no qual seu trabalho se transforma. A realização do trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. Isso ocorre porque o trabalhador se relaciona com o produto do seu trabalho, como a um objeto estranho. Ele se esgota, empenha toda a sua força para produzir o mais belo e perfeito dos produtos e no fim torna-se menos humanos por ter deixado de exercer outras atividades. O tempo gasto na produção da mercadoria poderia ter sido usado para refletir atividade-chave pela qual se eleva o indivíduo ao status de ser humano. Continuemos ainda a destacar algumas observações que Marx tinha sobre o trabalho dos operários. Sendo assim, a ideia de que tudo aquilo que a classe operária produz pertence a ela é falsa. Pelo menos na sociedade capitalista, isso também ocorre por uma perspectiva filosófica, na qual o trabalhador, quando está no processo de compra, não é mais trabalhador, e sim consumidor. O produto não pertence àquele que o produz, mas àquele que o compra. Assim, o indivíduo da classe operária se aliena duas vezes no processo de produção e no processo de consumo. O fruto do seu trabalho não serve para enriquecê-lo, mas para torná-lo cada vez mais pobre, isto é, porque descarrega todo o seu esforço na produção, suprindo tempo para exercer atividades flexíveis, para no fim consumir os produtos que o mercado determinou como consumíveis. E neste último caso, o trabalhador, por não ser capaz de uma reflexão autônoma, porque sua capacidade de pensar criticamente foi danificada pelo trabalho físico exaustivo, consome o que o mercado lhe oferece sem questionar. Se os burgueses for acrítico, tanto faz, já que a sociedade do jeito que é, o favorece. Nesse círculo vicioso feito para o capitalismo, a vida que o operário deu ao objeto se forma uma força hostil e antagônica a ele. Bom, gente, eu queria aqui agradecer o momento que nós tivemos passando essa microaula. Quero deixar aqui os meus agradecimentos à professora Isabel, que está dando essa oportunidade para nós estarmos fazendo essa microaula, a nossa coordenadora do Polo aqui em Bom Santos, a nossa amiga Gracinete, e eu espero ter deixado aqui um pouco daquilo que foi escolhido como tema, que foi sobre o movimento operário. E muito obrigada.